Deus querido, Pai Todo-Poderoso, amado e maravilhoso, justo Senhor da glória, nós nos juntamos mais uma vez aqui nesta manhã como igreja para cultuar o Senhor, prestar ao Senhor um culto de adoração, um culto de honra, de louvor, um culto para proclamarmos que amamos o Senhor, dependemos do Senhor e que queremos cumprir nas nossas vidas a Tua boa, santa, agradável e perfeita vontade. Senhor, uma das coisas mais difíceis de encontrar no dia de hoje é pessoas sábias. Não estou me referindo só à sabedoria acadêmica, mas estou me referindo à sabedoria que provém de Deus. Mais e mais difícil está para convivermos com pessoas que temem verdadeiramente o Senhor e colocam o temor do Senhor à frente das suas decisões, à frente daquilo que vai falar. As pessoas, eu creio que estão hoje falando sem pensar. Não pensam, simplesmente vão falando, vociferando, enfim. Que tudo o que for dito aqui hoje, Senhor, seja para exclusivamente ajudar os meus irmãos e irmãs, e o primeiro a ser ajudado sou eu. Então eu peço, Senhor, fala conosco, livra-nos da mentira, dos mentirosos, dos futriqueiros, fofoqueiros. Livra-nos, Senhor, daqueles que são ligados às bizarrices. Fala conosco, Senhor. Dá-nos a seriedade de homens e mulheres do Senhor. E que esta seriedade seja pelo menos existente na Tua santa presença. Recebe a nossa adoração, o nosso culto. E esta é a oração que eu apresento ao Senhor hoje, no nome do Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar vocês todos que estão neste culto a Deus com a gente para que abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 32 ao 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 32 ao 34. Eu quero antes dizer para você que o livro de Atos relata as ações dos apóstolos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que
se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o areopagista, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Há exatamente 1000 e lá vai fumaça de anos, né? Porque isso aconteceu no ano de 46. O apóstolo Paulo entrou em Atenas. Atenas, na época, era o berço da filosofia. Atenas, na época, era uma cidade entregue à idolatria. E Paulo começa de maneira ousada, a disputar com todos aqueles que se apresentavam. Se apresentavam quer dizer que falavam, que discursavam. E Paulo falava a respeito de Jesus, a respeito da ressurreição dos mortos. E o discurso de Paulo criou uma divisão no grupo de pessoas que estavam ouvindo ali, porque sempre era muita gente no Areópago para ouvir o que os filósofos, os mestres falavam. E daqueles que estavam ouvindo a Paulo, daqueles que escutaram a palavra de Deus, porque foi isso que Paulo falou ali. Houve 3 grupos diferentes. Nós tivemos ali aqueles que zombaram daquilo que Paulo falava. A Bíblia usa o termo escarneceram. Aqueles que empurraram para amanhã, protelaram, e houve aqueles que acreditaram. Exatamente como acontece nos dias de hoje. Quando a gente prega a palavra de Deus, principalmente no meio cristão, porque, deixa eu dizer uma coisa para você, é mais difícil você convencer um cristão da verdade do que pregar a palavra de Deus para alguém que nunca ouviu. Você acha que não é assim? Entre numa igreja neopentecostal e pregue a palavra. Numa neopentecostal, uma renovada. Entre na igreja católica e pregue a palavra. Você vai ser escorraçado de lá. Nunca mais você vai lá. Porque é mais difícil falar a verdade para quem acha que conhece a verdade. Você vai encontrar esses grupos aqui também, ó, que Paulo encontrou há 1000 e poucos anos atrás, 1976, é uma coisa assim, eu não vou fazer conta aqui, anos atrás. Você vai encontrar aqueles que vão zombar de você, até hoje a gente encontra, né? Você prega a verdade e o sujeito zomba de você.
Você é motivo de zombaria por pregar a verdade. Você vai encontrar aqueles que vão, eu vou pensar, deixa para amanhã. E você vai encontrar um ou outro que vai crer verdadeiramente na verdade. Que nova doutrina é essa que você nos anuncia? Perguntavam os aeropagistas. Porque, que nova doutrina? Porque era um ensinamento completamente diferente daquele que os filósofos gregos apresentavam para eles todos os dias para aquele auditório tão erudito, né, e crítico do Areópago. E vendo que não podiam refutar o assunto exposto, porque não tinham... Uma coisa a gente precisa também ressaltar aqui, né? O pessoal que frequentava o Areópago eram, no mínimo, pessoas esclarecidas, né? Porque eles sabiam que não podiam refutar com argumentos válidos aquilo que Paulo estava falando. Então eles tinham esse entendimento. Eu posso usar argumento, mas o argumento que eu vou usar não é válido, então eu vou ficar quieto. Então eu vou zombar. E o zombar da verdade, o rir da verdade, é a atitude dos fracos, é a atitude dos ignorantes, que sempre querem ridicularizar aqueles a quem não podem contradizer. É uma atitude vulgar, no mínimo. Os atenienses eram pessoas de uma grande cultura, principalmente aqueles que frequentavam o Areópago. E Paulo, sabedor das várias correntes filosóficas que existiam ali, ele, debaixo da inspiração divina, faz um discurso e apresenta de forma clara e convincente que somente um Deus pessoal é o princípio e a razão de ser de todas as coisas. Então, como combater com argumentos válidos? Porque os gregos tinham um conhecimento muito grande e eles sabiam quando o argumento era válido ou não. Então, como não existiam argumentos válidos para combater aquilo, o que eles faziam? Eles zombavam de Paulo, riam, escarneciam. E é normalmente a atitude que os fracos, que os ignorantes tomam. Zombar. Mas também existia ali no Areópago, você sabe o que é, o que foi, melhor, né? O Areópago. Eu não vou falar para você, vou deixar você procurar. Vou deixar você procurar.
Não, você é maldoso. Não, não, não. Deixa você procurar o que é areópago. Ali naquele lugar também existia um grupo de pessoas que ouviram tudo aquilo que Paulo falou, entenderam, sabiam que aquilo era verdade e caíam um dos maiores logros de Satanás. Porque, mais uma vez, eu repito aqui para você, né? Eu não vou deixar de repetir a verdade. Pensa que Satanás fica se exibindo aí como mostram esses caça-níqueis que se auto-intitulam igreja. Isso aí é para pegar bobo. Satanás, ele trabalha na surdina. Ele trabalha enganando. E esse segundo grupo são aqueles que entendem, compreendem e são enganados por Satanás. E por isso é que milhares e milhares de pessoas, irmã Helena, continuam a ser arrastadas para a perdição eterna, pensando que são donos do amanhã. Amanhã eu resolvo. Amanhã a gente vê o que vai fazer. Amanhã. Se esquecem que o passado e o futuro só pertencem a Deus. A Bíblia está carregada de citações nas quais nós somos aconselhados ou até repreendidos a decidirmos agora e não tardiamente. Nós temos aqui na Bíblia alguns exemplos de pessoas que foram empurrando para amanhã. Por exemplo, Faraó foi convidado por Moisés, né? Moisés perguntou: quando eu vou orar por ti? Perguntou Moisés por Faraó, lá em Êxodo 8:9. E Faraó e todo o Egito estava sendo assolado pela praga dos batráquios. O que responde Faraó para Moisés? Êxodo 8:10. Amanhã você ora por mim. Não, hoje não, deixa amanhã. Amanhã eu vou lá. Dia desse eu vou me acertar. A resposta certa é agora. E Paulo, pregando, ele encontra esse grupo de pessoas que entendem, aceitam, mas deixam para amanhã. Deus concede para a gente, para nós humanos, pela sua infinita misericórdia, várias oportunidades de salvação. Mas a gente precisa entender que há um limite. Qual é o limite? Eu não sei. Eu só tenho que saber que há um limite. Tudo tem limite. Você não pode, você tem que ser paciencioso. Tudo tem limite.
E normalmente quando a pessoa atinge o nosso limite, ela diz, nossa, você não tem controle. Não é assim? A outra parte sempre diz, nossa, você não tem controle. É porque ela atingiu o seu limite. Tem que ter, no mínimo, um pouquinho de inteligência para saber que o limite de uma pessoa é diferente do limite da outra. E o limite de Deus que nós nem conhecemos qual é? Então, neste assunto de salvação, convém a gente não se arriscar. Nós não sabemos qual é o limite de Deus. Não sei qual é. Eu posso estar no limite de Deus. Ainda vou me arriscar? É que eu estava dizendo, né? Deus precisa, não é que Deus precisa, né? As pessoas precisam de sabedoria. As pessoas são muito, sabe, sem sabedoria. As pessoas estão querendo, como esse povo é, né? Eu fico tão triste com determinadas coisas, né? As pessoas estão vivendo, quando é Big Brother, vivem o Big Brother. Agora é Pantanal. Qualquer roda as pessoas começam a falar de Pantanal. Eu levanto e saio. Deixo lá falando sozinho. Faça um favor. Tem gente que diz assim que oportunidade é um cavalo que passa encilhado. É verdade. A Bíblia fala a mesma coisa usando palavras diferentes. Lá em 2 Samuel 14:14, a oportunidade ou as oportunidades são como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus pode estar dando a última oportunidade para você. Eu não estou dizendo que Ele está dando. Olha a sabedoria. Estou dizendo que Ele pode estar dando. Estou trazendo um alerta. Então, se você é daqueles que não conseguem refutar a verdade e zombam, você é ignorante. Você é ignorante. Pelo menos nesse assunto. Você pode ser mestre, doutor, PhD, em outros assuntos, mas nesse assunto você é ignorante. Se você fica empurrando para amanhã, dizer para você que tudo tem limite, até a paciência de Deus. Paciência de Deus chega uma hora que Deus fala, é assim, então vai. Pronto, acabou. Certo assunto. E não adianta sapatear, não adianta chorar. Não adianta, você já observou que não adianta. E existe sempre, e este grupo é sempre menor. Quando você vai falar a verdade, existe sempre um grupo pequenininho, insignificante, não como atitude, não como pessoa, mas numericamente, que vai crer lá também. Você vê que a Bíblia, quando vai falar do grupo dos que creram, consegue dar nome. A Bíblia consegue elencar Dionísio, Damares e outros. Mas consegue dar nome porque o grupo é pequeno. O grupo que crê é esse grupinho aí, ó, que está com a gente. Esse grupo, por quem eu tenho um respeito muito grande, são os que creem. E nesse meio existem aqueles que zombam, viu, Jair? Existem os que zombam mesmo. Com Paulo foi assim, não vai ser que esse comedor de arroz e feijão aqui.
consegue distinguir a mão direita da mão esquerda. O que nós vamos fazer? Não consegue. Eu já tentei, hoje eu levo na brincadeira. Eu zombo, o que eu vou fazer? Você não consegue entender, lê e não entende. Né? É claro que entre essas três atitudes, a correta é a atitude dos que creram, é óbvio. Por quê? Porque a própria Bíblia diz isso, nós estamos falando da Bíblia aqui. Né? Eu citei os filósofos gregos, mas eu estou exaltando a Bíblia. João capítulo 3, 18 diz: quem crê em Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Fazia programação numa rádio, em que acho que tinha eu e mais um, ou era só eu, já nem lembro, né? Pregava mesmo a verdade, o resto era tudo blá blá blá, era festa, era ficar, sabe? E a gente enfrentava o problema, porque as pessoas falavam: o pastor Mário condena. Eu não condeno, eu estou lendo o que está escrito, olha, eu estou repetindo. A Bíblia diz assim: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não sou eu que condeno ninguém. A Bíblia diz que já está. Aqueles atenienses que aceitaram a mensagem anunciada por Paulo ficaram livres da condenação eterna. A Bíblia cita o nome de dois: Dionísio e Damares. Você vê que eram tão poucos que dá para citar nome. Por causa disso, que Mateus capítulo 20, versículo 16 diz assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você vê, Paulo falou ali com, sei lá quantas pessoas iam no aerópago para ouvir ali os sábios, os filósofos. Todos ouviram. Ou alguns nem quiseram ouvir. Mas a Bíblia cita dois e outros mais. É assim. E isto não quer dizer, é isso que você precisa entender, meu irmão. Não era lá, Nelson, não era lá. Você sabe que na Rádio Shekinah foi uma das rádios que mais liberdade eu tive para falar? Mais liberdade eu tive foi lá. Estou tentando lembrar aqui. Era 97,7 a rádio que o pessoal lá falava que eu julgava, que eu condenava. Eu falava: gente, eu não julgo, não condeno. Quem julga, condena é a Bíblia. Eu só repito o que está escrito lá. O que as pessoas não entendem, porque é colocado na cabeça delas o contrário. E hoje tem muita gente que está vivendo o contrário. Acha que o contrário é que é bom. O que eu quero que você entenda, eu não sei se... Eu não quero ser grosseiro, não quero, gente, não quero mesmo. Nada é bom.
Entenda isso. Vamos ver se Deus me ajuda a eu ser claro. Nada é bom. Nada é perfeito. Nada é super. Nós estamos num momento do mundo. Aliás, não é que eu sou provocativo. É que eu gosto de lembrar, né? Há 4, 5 meses atrás, eu fui bombardeado aqui porque eu falei que a guerra lá da Rússia e a Ucrânia era uma coisa bíblica, era uma coisa que ia acontecer entre outros países e que não podia causar aquela modinha que estava agora a falar, não sei o quê. Aqueles, 1 ou 2 que não falaram mais nada, não citam mais. Não era Betel também. Não citam mais. O que foi? A guerra da Ucrânia acabou? Não é que acabou, é que deixou de ser assunto. Entendeu? São pessoas papagaias, que só repete aquilo que ouve na televisão. Aquilo que a televisão diz que é assunto, eles ficam falando. A televisão parou de falar, eles param também. A guerra continua, está morrendo gente dos dois lados. Estamos na eminência, às vésperas de uma terceira guerra mundial. Agora ninguém fala nada. Ninguém fala nada agora. Agora não precisa mais ter empatia com o povo ucraniano, não precisa mais. Porque agora a televisão não está falando tanto da guerra. E foi colocado na cabeça das pessoas que maioria é indício de certeza, de exatidão. Não é assim. Isso é mentira. Isso está escrito na Bíblia, o cidadão. Isso aqui é papo aqui na terra. A maioria vence, mas isso não quer dizer que a maioria está certa. Ou quer dizer que a maioria está certa? A Bíblia diz que não. Você acha que sim, problema seu. Eu estou falando da Bíblia. Estou trazendo indicativos bíblicos para você de que os que creram são sempre são poucos. E não é porque são poucos que estão errados. É isso que eu estou trazendo. Que Jesus falou o seguinte, é só se abrir a Bíblia, né? Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram pela porta larga, por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, há poucos que o encontrem. Não entende quem não quer entender. Jesus está falando o quê? Não é porque a maioria que está certo. A maioria pode estar completamente errada. Essa historinha, este papozinho de que a voz do povo é a voz de Deus, isso é conversa. Se você quer acreditar, aí é problema seu. Biblicamente é conversa. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. E a Bíblia está cheia de exemplo disso. Quem votou para que Barrabás fosse solto e Jesus fosse condenado?
Foi a maioria, então foi a voz de Deus. Raciocinar, né? Não é claro, irmão. Quando eu falo isso, eu não quero ofender você que pensa. Eu quero é mexer, nem ofender quem não pensa. Eu quero é mexer com quem não pensa para ver se começa a pensar. Aí para de falar bobagem. Pensar não dói. Não dói, não. Não cai cabelo. Porque num mundo intelectual como aquele que Paulo vivia, ele precisava usar de erudição. Só tinha intelectual ali, só tinha filósofo. Pensa que era qualquer Zé Mané, qualquer tanga frouxa que entrava no aerópago ali e começava a falar? Não era, não. Mas a mensagem principal de Paulo não foi a erudição, foi a clareza. Ele sabia que aquelas pessoas que estavam ali jamais se convenceriam da necessidade de salvação através do seu dom de oratória. Por quê? Porque oratória tinha de monte em Atenas. Nós estamos falando aqui dos maiores. Hoje as escolas, as universidades estudam aqueles homens que falavam no aerópago. Então, erudição, bom discurso, tinha de monte. Mas Paulo tinha consciência que não era ele que ia convencer, era o Espírito Santo. Por causa disso que a Bíblia cita dois, Dionísio e Damares, e diz, e com eles outros mais. Porque só o Espírito Santo é que pode convencer o sujeito do pecado, da justiça e do juízo, como está em João 16:8. Tem um pequenino grupo aderiu a partir daquele dia à fé cristã. E o que a gente precisa entender é o seguinte, é isso que difícil de fazer as pessoas que conhecem a verdade de maneira mentirosa a entenderem o que é mentira e o que é verdade. Por causa disso que eu falei, vai pregar o evangelho numa igreja pentecostal, neopentecostal, renovada, vai pregar o evangelho na igreja católica, você vai ver a dificuldade. Porque eles conheceram a verdade de maneira errada. Quem operou, quem trabalhou no meio dos atenienses, no ano 46 da nossa era, é o mesmo que realiza a obra na vida de quem ouve hoje o verdadeiro evangelho, caso esta pessoa não resista. Porque tem aqueles que resistem ao verdadeiro evangelho, porque querem, é mais cômodo, né? Achar que o Espírito Santo põe a pessoa para falar um monte de blá blá blá, que as pessoas têm dom de cura, mas ficam sentadonas, alargando a bunda e criando barriga nas suas cadeiras, ao invés de ir nos pronto-socorros curarem. Tem gente que ainda acha que está correto. O que você quer que eu faça? Se eu tivesse, eu não tenho, ninguém tem o dom de cura, eu
passaria os dias nos prontos, eu limpava, e não ia ficar no hospital. Eu creio que você também faria isso. Mas tem gente que prefere que os doentes venham se arrastando, né? Porque aí dá show, né? Aí dá show. E como diz Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça, meu irmão, minha irmã, o seu coração, a verdade. Não é porque você é sozinha que você está errada. Não é porque é só você que você está errado. Não adianta. Aquela igreja está com 1000 pessoas no culto lá e está pregando um monte de baboseira. O Aerópago era assim. Eu sei lá quantas pessoas ficavam lá assistindo, vendo os filósofos falarem. Talvez quando o Paulo começou a falar, um monte de gente se levantou e foi embora. E teve o grupo daqueles que ficaram zombando de Paulo. Teve o grupo daqueles que falaram, amanhã eu penso nisso. E o grupo pequenininho, a Bíblia cita 2 nomes, Dionísio e Damares, mas diz que teve outros mais aí, né, que se convenceu da verdade. Então não é porque você está com 20, com 30, né, como zombou outro dia o irmão, faz a ceia só para você. Não tem problema. Eu não estou preocupado com o número de pessoas que acompanham a verdade aqui. É claro, não sou hipócrita, que eu gostaria que centenas de milhares de pessoas ouvissem a verdade, porque seriam centenas de milhares de pessoas que iam ser livres das algemas, das correntes e das garras mentirosas de Satanás. Mas não são. São 10, 15, 20. Mas para esses 10, 15, 20 eu prego a verdade todos os dias, sem exceção. Amanhã, meu irmão, minha irmã, amanhã eu quero trazer um assunto aqui. Eu quero falar amanhã sobre 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu gostaria que você, se você puder, se você quiser, dê uma lidinha. 2 Coríntios 3, 6. Leia e já comece a pensar, porque existe uma corrente dentro das, principalmente, né, nas igrejas pentecostais, neopentecostais e renovadas, onde a maioria dos líderes são ignorantes em todos os assuntos, menos dinheiro, né, que usam esta passagem aí para denegrir quem é estudante da Bíblia Sagrada. Então eu quero falar amanhã sobre 2 Coríntios 3, 6. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, não importa, Senhor, o grupo de pessoas que estavam com a gente hoje, se foram aqueles que zombaram, se foram aqueles que protelaram, ou se houve alguém aqui que aceitou a santa palavra, e esse mérito não é meu, é do Santo Espírito do Senhor. O importante, Senhor, é que nós estamos conscientes de que todos os dias levamos a Tua santa palavra, pura, santa, cristalina e verdadeira, para quem quiser ouvir. Livra-nos da mentira, e se for da Tua vontade, traga-nos de volta amanhã para proclamar e cultuar ao Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.